Bom, pessoal, agora nós vamos entrar então no tema o pós-positivismo da norma e da sentença. E para nós compreendermos o pós-positivismo, é necessário que nós regressemos um pouquinho na história do reconhecimento de direitos, até nós chegarmos aqui nesse modelo que nós vimos que o Brasil adotou, né, não apenas o Brasil, mas grande parte do mundo, que é o constitucionalismo democrático, fruto, né, da revolução do pensamento humano e jurídico do século XX, tá? Então, se nós regressarmos um pouquinho, nós vamos ver na história do direito que desde o rompimento com os estados absolutistas, lá no justnaturalismo, né, quando as pessoas passaram a deixar de colocar nas mãos de um representante por indicação divina o poder de decisão sobre as suas vidas, né, e surgiram os novos modelos de governo, como por exemplo a monarquia constitucionalista e outros, onde o máximo poder foi tirado da mão de apenas um representante, e aí nós tivemos o justnaturalismo, né, pautando as normas de conduta e o reconhecimento de direitos em pensamentos mais filosóficos e sociológicos também, procurando fundamentar esse direito no bom senso, nos princípios, na racionalidade, no equilíbrio, enfim. Nós passamos por essa fase do justnaturalismo, ou o direito natural, aquele direito que compõe o ser, né? Percorrendo esse caminho de evolução, chegamos ao juspositivismo, que é a teoria mais utilizada e aplicada para nós hoje em todo o mundo, e que vem sendo de maneira gradativa e lenta aperfeiçoada pelo pós-positivismo. Mas o juspositivismo, de maneira bastante simples, é justamente esse pensamento filosófico, sociológico e doutrinário que entende que o direito é apenas aquilo que está posto, apenas a norma científica, né? Apenas a norma positivada, apenas aquilo que é fruto de um processo legislativo e que está colocado. E se nós formos olhar para a lógica, de fato é isso, né? No Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei. Então, se uma norma ela não está tipificada como uma conduta criminal, ela não é crime. Se ela não tem uma previsão legal, se ela não tem uma tipificação legal, ela não é considerada como crime, ela não é uma prática vedada, né? Porém, nós sabemos que muito além daquilo que está posto e positivado, muito além da norma, nós temos aí também regras de condutas sociais que não se enquadram, dependendo do tipo de relacionamento, do círculo, das relações interpessoais que são desenvolvidas nesse meio social. E tudo isso deve ser considerado. Então, o justnaturalismo já vem dessa evolução. O justpositivismo é a manifestação científica do reconhecimento desses direitos através da positivação dos mesmos, né? Através do registro dos mesmos. Porém, o pós-positivismo ele nos leva um pouco mais adiante e ele propõe que a norma positivada seja respeitada e analisada, porém nesse processo de interpretação, não apenas o texto, não apenas o dispositivo legal, não apenas o elemento gramatical seja analisado e seja ponderado, mas que outros elementos também sejam analisados e considerados nesse processo de interpretação constitucional. Então, o pós-positivismo é esse momento em que nós vivemos hoje, de pensamento filosófico jurídico, onde permite-se que o intérprete caminhe um pouco adiante da norma posta e positivada. E que ele busque, conforme nós vimos na nossa primeira aula, nas raízes da norma e nos princípios, naquilo que fundamenta a criação dessa norma, na motivação do legislador constituinte, os elementos estruturais que garantem a preservação, que garantem a sustentação dessa norma, que são a estrutura, o construto dessa norma. Então o pós-positivismo é justamente isso, está um pouco além daquilo que está escrito. E o ministro Barroso, ele defende o pós-positivismo, na nossa obra que nós usamos como base aí. Por quê? Porque nós podemos visualizar, olhando pela porta da sala, que o direito, o Estado,
o ente político macro, ele não consegue entregar para a população os dois produtos básicos que construíram para o Estado, né, o seu maior status de protetor. Nós entregamos na mão dos nossos representantes o poder para dirigir as nossas vidas. Nós dizemos, pode decidir por nós. Mas em contrapartida nós temos que receber algo de volta. E esse algo é uma prestação jurisdicional suficiente, que muitas vezes não tem sido entregue. Então, o Estado deixou de entregar para a população, nesses últimos anos, os dois grandes produtos que fizeram a sua história e que fizeram a sua fama, né? Que testificaram a sua autonomia de poder. Veja bem, eu estou dizendo que o Estado deixou de entregar nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas no Brasil e no mundo como um todo, os dois grandes produtos que fortaleceram a sua autonomia, que é justamente a segurança, né, e a justiça. Basta que nós olhemos para fora para vermos como a sensação de insegurança reside no nosso meio e como a injustiça acontece. É algo bastante difícil de analisarmos como operadores do direito e algo até bastante preocupante quando nós paramos para pensar e aí nós encontramos essa dificuldade de assimilar toda essa situação, porque como operadores do direito nós esperamos que as normas nos garantam proteção suficiente para o desempenho de uma vida justa, de uma vida garantida, né, pela nossa Constituição Federal, com o mínimo possível, né, necessário para a subsistência humana, e esse mínimo envolve inúmeras questões, não apenas questões de manutenção, mas questões de liberdade, questões de garantias de direito, de reconhecimento e etc. E quando nós olhamos, né, para o nosso Estado democrático de direito, diante das inúmeras irregularidades e das inúmeras dificuldades enfrentadas, nós vemos que o aparato como um todo não tem garantido. Nós vemos que as instituições brasileiras não têm garantido o fornecimento para o cidadão dos dois grandes produtos que fizeram e justificaram, né, a sua autonomia estatal, que é justamente a saúde, a justiça e a segurança. E não existe justiça, e não existe segurança na sua grande manifestação, na sua grande maioria. E para mim, como operador do direito, é sobremaneira mais preocupante quando eu penso que a insegurança jurídica, ela habita, né, os nossos corredores do Poder Judiciário de forma tão ocorrente e evidente, né? A injustiça, infelizmente, habita também o sistema judiciário nacional. E é muito comum que cidadãos sofram injustiça até mesmo pela própria lei. É muito comum que cidadãos sofram injustiça no processo de interpretação das normas. Por isso, é tão importante que essas normas sejam analisadas muito além da ótica básica de interpretação jurídica e constitucional, mas observando também as questões relacionadas ao pós-positivismo, né? Um cidadão, por exemplo, que é acusado de um crime que ele não praticou e que ele sofre a sanção penal nesse processo de julgamento, ele não está isento de sofrer algum tipo de injustiça. E isso é muito ocorrente, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós desejamos que ocorresse, mas ocorre bastante. Então essa insegurança jurídica, ela habita também o Poder Judiciário Nacional através das suas interpretações e através dos seus julgamentos. Mas voltando aqui para o nosso tema, que é justamente o pós-positivismo da norma e da sentença, a proposta é que o pós-positivismo, né, que observar além da norma posta, permita que o intérprete da norma emita um parecer mais justo e mais coerente, mais eficaz nessa aplicação, observando um pouco além daquilo que está posto, olhando as raízes, né, olhando-as de maneira mais profunda. E para isso, os princípios que já tinham um status elevado dentro do processo de interpretação adquirem agora um status normativo. Esses princípios, eles
eles recebem esse manto normativo sobre a sua existência. Então, num processo de interpretação das normas constitucionais, é cada vez mais comum que nós vejamos os nossos juízes, os nossos desembargadores, os nossos ministros emitindo pareceres consubstanciados em interpretação principiológica, porque esses princípios adquiriram um status normativo. Então, quando eu olho para a interpretação, para a teoria pós-positivista da norma e da sentença, eu estou vendo que, dada a insatisfação social, e ante a ausência da entrega dos dois produtos principais que foram fundamentais no processo de construção da legalidade, e da justificação do Estado para nós, cidadãos brasileiros, como poder constituinte originário, eu estou vendo que esses grandes dois produtos, que é justamente a justiça e a segurança, eles faltam para nós. E quando esses produtos faltam, um clamor social ele é gerado. E esse clamor social que é gerado no coração da população, ele pulsa e alcança também, e nos últimos anos tem alcançado de forma cada vez mais eficaz e evidente, os processos de interpretação constitucional. Há um clamor social, há um clamor público para que haja justiça. E esse clamor público para que haja justiça alcança os corredores dos tribunais e até do Supremo Tribunal Federal. E isso pressiona e leva o intérprete da norma a promover uma interpretação que objetiva dar àquele caso em concreto não apenas uma solução legal, mas uma solução legal eficaz, eficiente, cada vez mais profunda e eficaz. E é isso que se objetiva com a teoria pós-positivista da norma e da sentença. Que no processo de interpretação das normas, as sentenças sejam cada vez mais eficazes e cada vez mais aplicáveis, gerando assim a segurança jurídica e a entrega da justiça que o povo tanto deseja.